E aí, as crianças maiores, elas podem ir lá para trás pegar. Está lá na mesa, lá em cima, tá bom? Se você ainda não pegou, é um encarte para você acompanhar o culto. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 2, melhor dizendo, 1 Timóteo, capítulo 2, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo de número 7. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 7. O texto diz assim, eu vou te pedir para me acompanhar lendo, por favor. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Até aqui. Vamos orar? Senhor, fala conosco, essa é a nossa oração. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor, com o teu Santo Espírito, nos visite nessa noite. Ilumine as nossas mentes e traga, Deus, a sua palavra, aplicando-a aos nossos corações, Deus. O nosso desejo é sermos edificados por ti. Nosso desejo é que essa palavra possa suscitar dentre nós líderes saudáveis e que cada vez mais estão preocupados com a glória do Senhor, Pai. Entre nós, Deus, que todos aqueles que ocupam uma função de liderança, todos aqueles que estão submissos a essa liderança, que a igreja do Senhor seja encontrada, Deus, fiel à sua palavra, desejosa de te glorificar, através da edificação que vem da sua própria palavra, Pai. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem. Crianças, hoje vocês vão desenhar um alvo de jogo de dardos. Já viram isso? Pode ser um alvo de arco e flecha também, se vocês preferirem. A ideia é que vocês desenhem aquela estrutura que a gente chama de concêntrica, né? Cheia de círculos que vão crescendo e crescendo e crescendo. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Porque quando a gente está jogando dardos, ou quando a gente está jogando arco e flecha, por exemplo, qual é a intenção? Ou quem ganha? Ganha quem se aproximar mais do centro. Né? A ideia do tiro ao alvo, né? A gente está jogando no alvo, e aí alguns conseguem inclusive errar esse alvo grandão todo, mas vamos pensar que a gente já sabe alguma coisa sobre isso, a gente tem boa mira, boa pontaria, e a gente está conseguindo acertar o alvo, e aí quem é que vai ganhar? Vai ganhar quem chegar mais perto do centro. Eu queria conjugar agora para nós adultos essa ideia com uma expressão que é popular entre nós, é uma expressão do povo, né? Não está na palavra, mas a gente precisa pensar um pouco sobre ela à luz da ideia de acertar o alvo. Há quem diga que de boas intenções o inferno está cheio. E quem diz isso, diz por quê? Diz porque a ideia de que eu errar tentando acertar não justifica o meu erro. Entende isso? E eu queria que a gente pensasse um pouco nisso, à luz do que nós vamos ler no texto bíblico, com mais detalhes a partir de agora, porque eu gostaria muito que nós pensássemos o nosso envolvimento na igreja como servos do Senhor, como ministros, diáconos, servos do Senhor, como esse jogo de tiro ao alvo ou de arco e flecha, onde nós não estamos disputando uns com os outros, mas onde nós estamos diante de Deus, entre nós e nós mesmos, nos esforçando e nos exercitando para nos aproximarmos cada vez mais do alvo correto.
E quando a gente pensa no alvo correto, a gente precisa dizer que existem alvos ou existem tiros que talvez não sejam tão certeiros assim nesse jogo, não é? A gente está mirando uma coisa e a gente acaba acertando no lugar errado. A gente está buscando organizar todas as coisas, por exemplo. Eu gostaria de uma igreja organizada. Mas para organizar todas as coisas, ao invés de ensinar o bagunceiro, eu acabo cortando a cabeça dele, tirando ele do meu caminho. Eu queria uma coisa boa, não queria? Mas eu errei. Por que eu errei? Porque o caminho do Evangelho nos convida a considerar as variáveis que existem num jogo de arco e flecha. Eu não vou atirar no alvo num espaço que a gente pode chamar de vácuo, onde não tem vento, onde não tem como chama isso? Onde não há coisas que interferem na trajetória da minha flecha, não. Quando eu vou atirar no alvo, na vida do Evangelho, eu vou ser acometido por situações que vão fazer com que a flecha que eu estou lançando seja desviada por motivos quaisquer. E nós precisamos considerar isso. Então, quando para botar ordem na casa, porque ela precisa botar ordem na casa, eu corto a cabeça do bagunceiro sem antes tentar ensiná-lo, eu errei o alvo. Quando para, de alguma maneira, demonstrar que a igreja, ela precisa ser santa, 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 eu faço uso do poder que está na minha mão para machucar alguém, de novo, eu errei o alvo. Pastor, mas a disciplina ela serve para isso. Não. A disciplina serve para a edificação da igreja e para o arrependimento daquele que está em pecado. E nós não somos convidados a disciplinar para simplesmente castigar. A palavra equivalente à disciplina não é castigo. A palavra equivalente à disciplina é correção. E correção tem a ver com um processo de aprendizagem, de ensino, de cuidado, de pastoreio e não de censura. Então, o que eu quero demonstrar para vocês adultos é que nós estamos jogando esse jogo de arco e flecha. E muitas vezes, achando que estamos nos aproximando do alvo, nós estamos atirando para longe dele. Porque nós não estamos considerando algumas coisas que estão presentes no texto e que aí eu queria demonstrar a vocês. Ok? Primeira coisa, e são apenas duas que nós precisamos considerar para que nós não erremos o alvo da vocação que nós temos e carregamos dentro de nós. A primeira coisa que nós precisamos considerar é a liderança da igreja como algo que é de natureza espiritual. O apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Antes de tudo, que se ore. Vamos por partes? Antes de tudo. O que isso quer dizer? A coisa mais importante. O que se deve fazer antes de tomar qualquer decisão. O que se deve fazer em cada momento do seu envolvimento na igreja, em cada momento, se você me permite, do seu envolvimento familiar, em cada passo da sua vida, antes de tudo. Em primeiro lugar, como aquilo que é mais importante. Agora, antes de tudo o quê? Antes de tudo, a oração. E perceba, a oração nos seus mais amplos aspectos. Ele não fala só, olha, façam orações. Ele fala, façam súplicas, façam orações, façam intercessões e façam ações de graças. Ou seja, façam pedidos que são fervorosos, a súplica. Pedidos que são urgentes, mas também façam orações. Pedidos que são cotidianos e rotineiros. Mas também intercedam uns pelos outros. E agradeçam.
A ideia de Paulo não é exaurir os tipos de oração, talvez em outro momento ele vai dizer sobre isso, para falar sobre a oração em si, mas a ideia de Paulo é abrir um leque que demonstra a importância da igreja viver diante de Deus em oração, porque essa é a natureza da igreja. A igreja não é uma entidade política, a igreja não é uma entidade humana, no sentido humano no sentido de que nós poderemos construir pelo nosso esforço aquilo que Deus tem como sua vontade. Não. A igreja também não é uma entidade que administrativamente alcançará bom êxito. A igreja é uma entidade de natureza espiritual. E é por isso que, antes de tudo, nós precisamos orar. É importante a gente falar sobre isso. Porque a questão é, por que nós erramos o alvo? Para trazer a introdução para agora. Muitas vezes nós erramos o alvo porque nós não nos relacionamos através da oração. Nós não oramos uns pelos outros. Nós enxergamos o erro do irmão e ao invés de orar por ele e cumprir Mateus 18 procurando para exortá-lo entre eu e ele, nós o expomos em conversas paralelas. Então, antes de tudo, não foi a oração. Antes de tudo, foi a minha vaidade. Antes de tudo, foi o meu orgulho ferido. Antes de tudo, foi a minha indisposição com aquele irmão. Antes de tudo, foi a minha tendência maldita de fazer fofoca. Antes de tudo, qualquer coisa, menos a oração. Às vezes, o que faz com que a gente erre o alvo é a nossa falta de intimidade com Deus. E aí, poxa, falei de um jeito que eu não devia ter falado. Pois é. Eu não sei se você já passou por isso, eu posso dizer que eu já. E com isso eu estou dizendo, a gente falha, eu falho, nós falhamos. Mas nós falhamos por quê? Porque antes de tudo nós não oramos. E nós não oramos, talvez, porque nós não reconheçamos no íntimo a nossa dependência de Deus e a natureza espiritual da igreja. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante a você. Eu não sei se você já teve esse vislumbre, mas nós nos incomodamos muito, e a gente já vai chegar nesse ponto do sermão, mas eu quero tangenciá-lo agora. Nós nos incomodamos muito nas últimas eleições com quem foi eleito. E com isso nós achamos, pronto, Brasília, representando o centro de governo do Brasil, está de mal a pior e vai pelo ralo. A nossa vida acabou. O Brasil nunca mais vai ser o mesmo. E qualquer coisa pior do que isso a gente disse 500 vezes. E aí a gente fala assim, agora mudou o diretor da escola, ou então mudou o professor do meu filho, mudou alguma coisa lá, e pronto, agora meu filho nunca mais vai ter essa educação que seria importante para ele ter, porque as coisas também mudaram lá. A escola vai de mal para pior, ela vai entrar pelo ralo. E perceba, quando a gente pega uma instituição de natureza política, a gente olha para ela e ela vai de mal a pior, ninguém está dizendo que não. A gente diz, pronto, a vida do Brasil acabou. E aí quando a gente pega a escola, uma instituição de natureza educacional, e a gente vê que ela vai de mal a pior, meu Deus, o que vai ser do meu filho? Mas a gente não considera a sublimidade e a supremacia do fato de que a igreja, ela não comunga com o Estado, ela não comunga com a escola, e ela não comunga com nenhuma outra instituição, porque a sua natureza é peculiar. E com isso eu quero dizer, nós nos preocupamos com Brasília, nós nos preocupamos com a escola dos nossos filhos, nós nos preocupamos com o nosso trabalho, com muito mais frequência do que nós nos preocupamos com a igreja. Então, se na igreja as coisas não vão muito bem, paciência. O importante é que meu salário esteja caindo na minha conta, eu tenho um bom ambiente de trabalho, os meus filhos frequentam uma boa escola e o Brasil esteja sendo governado por determinada linha de ideologia política. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa muito importante para que nós estabeleçamos as prioridades. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, as pessoas vão ser julgadas pela sua opção política ou pela relação espiritual que eles mantêm com Cristo Jesus? Elas vão ser julgadas pelo seu grau de instrução
ou pela relação espiritual que elas mantêm com Cristo Jesus. Elas vão ser julgadas pelo nível em que elas chegaram na sua carreira de trabalho, ou pela sua relação espiritual que elas mantêm com Cristo Jesus. Então, por que a gente se preocupa mais com as outras coisas do que com a própria igreja, que tem uma natureza sublime e suprema? Antes de tudo, a oração, porque depois de tudo, o que vai ficar é a resposta dela. Governantes se vão. Os nossos filhos terão várias oportunidades de aprender na vida. Os empregos, se você já tem um pouco mais de experiência na vida, você sabe, nem sempre eles são do jeito que a gente espera. Tem hora que está bom, tem hora que não está, tem hora que a gente se desespera e acha que vai ser mandado embora, tem hora que a gente relaxa. Ironicamente, quando a gente relaxa, às vezes o que acontece é o que a gente não espera. Não é? Agora, nós não controlamos quem governa o nosso país. Nós não controlamos quem está educando os nossos filhos, da mesma maneira que nós não controlamos se nós estamos empregados amanhã ou não. Mas há alguém que controla a igreja e nessa natureza espiritual faz com que todas as coisas caminhem de acordo com a sua vontade. E é por isso que a natureza da igreja ela é suprema e sublime. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos gastar a nossa vida com isso. E nós precisamos entregar os nossos seres para que, antes de tudo, a oração seja estabelecida como uma prática, porque não há nada mais importante para nós do que a nossa vida espiritual. Pastor, mas o que isso tem a ver com Timóteo, com a igreja de Éfeso e com a liderança da igreja? É simples. Nós não seremos bons líderes ou bons liderados, nós não seremos uma boa igreja, se nós estivermos mais preocupados com quem governa o nosso país do que com a vontade de Deus. Se nós estivermos mais preocupados em ganhar mais dinheiro do que com a vontade de Deus. Nós não seremos mais ou melhores líderes e liderados, uma melhor igreja, se nós gastarmos todo o tempo da nossa vida correndo atrás do vento dessas portas para fora. Deixando de dar tempo a Deus, aos meus irmãos e à missão que a igreja exerce. O reino de Deus é uma questão de prioridade. Quem está dizendo isso não sou eu. É o Senhor Jesus. Buscai primeiro, cadê o Jefferson? Buscai primeiro, como que é? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, pastor, mas eu preciso comer. Eu concordo com você. Jesus concorda com você. E é por isso que quando ele diz isso, ele diz, olha as flores do campo. Elas não tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. Olha os pássaros nos céus. Eles não trabalham, mas todos eles têm casa e comida. Antes de tudo, porque a natureza da igreja é suprema, é sublime, é primordial. Se nós não entendermos isso, e aí não é morreremos espiritualmente, tá bom? Mas nós seremos uma igreja onde nós morreremos aqui, nessa mornidão espiritual. Onde a gente vem todo domingo, frequenta, assiduamente, mas não se doa, não se entrega, não serve, só consome. E de novo, não é isso que Deus espera da gente. Porque quando a gente vai pensar nos motivos pelos quais a gente está só sentado consumindo, a gente vai colocar como motivos coisas que não são importantes. Eu não estou dizendo que não são. É, pastor, mas eu preciso cuidar dos meus filhos. É, pastor, mas eu preciso trabalhar. É, pastor, mas eu preciso... Percebe? A gente vai falar das coisas que são de natureza terrena e, por consequência, finita. Não tem jeito melhor de cuidar dos filhos senão espiritualmente. Não tem jeito melhor de
cuidar da sua casa do ponto de vista material, da providência, senão entregando a providência nas mãos do Senhor. Não é que você vai deixar de trabalhar. É que você não vai trabalhar feito louco, correndo atrás, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E com isso deixar de servir. E com isso deixar de se doar. E com isso deixar de se tornar parte de uma igreja que vive nesse movimento espiritual, onde antes de tudo a gente ora. Agora, a segunda coisa que é muito importante nesse texto, e olha como ela é tão importante que ela se repete algumas vezes, ele diz, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. A expressão todas aqui é importante. Aí depois ele diz, orem, depois versículo 2, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridades, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Esse todo aqui talvez não seja tão importante para a gente, porque ele não está vinculado a pessoas, mas ele está vinculado a uma característica que nós desenvolvemos na presença de Deus, tá bom? Mas olha quando a gente lê os versos 3 e 4, a gente diz, isso é bom e aceitável a Deus, ou diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui a gente tem uma segunda coisa muito importante no texto. A primeira é o antes de tudo, a oração. A segunda é o antes de tudo, a oração por todos. E aqui eu queria chamar à sua memória o sermão de algumas semanas atrás, quando eu, ao descrever o trabalho de Paulo e de Timóteo em Éfeso, trouxe a vocês aquelas pequenas confusões que existiam na cidade de Éfeso. Vocês se lembram delas? A maneira como a igreja cresceu, cheia de problemas, e aí Paulo teve que ir lá, e ia ficar 3 semanas, ficou 3 anos, e por fim ele foi até Jerusalém, mas teve que voltar antes do tempo, porque os seguidores da deusa Diana, que dominavam politicamente a cidade, começaram a ameaçar a vida da igreja. E começaram a difamar o ministério de Paulo. Lembram disso? E aí Paulo está dizendo, olha Timóteo, antes de tudo, eu recomendo a vocês que orem por todos os homens. E eu peço a vocês que orem por todos os homens, inclusive pelos reis e por todos os que têm autoridade, porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Um parêntese, porque eu não vou tratar disso, tá bom? Esse texto não serve de base para a gente dizer que Deus deseja que todos sejam salvos, logo, Jesus morreu por todos. Porque um texto fora do contexto só serve de pretexto, tá bom? Esse texto, ele tem uma ideia em si, que é a ideia de que Deus deseja que todos os tipos, ou todas as pessoas, no sentido de aqueles que estão em todos os lugares, dentro da igreja e fora da igreja, judeus e gentios, poderosos ou não, amantes da igreja ou perseguidores da igreja. É aquela ideia, fiz-me de tudo para com todos, a fim de salvar alguns. Mas, pastor, como é que a gente não pode dizer isso lá nesse texto? É porque a gente lê o resto da Bíblia. E no resto da Bíblia a gente lê que Deus, por exemplo, em Efésios, lembra que eu disse que a gente não consegue separar Timóteo de Efésios? Primeiro capítulo, os versículos que a gente leu, alguns seguintes, Deus predestinou para serem filhos de Deus, adotados como filhos. Deus escolheu para serem santos. Agora, a vontade de Deus, então, expressa nesse texto de que todos sejam salvos, alcança todas as classes sociais, alcança todas as camadas da sociedade. Então, não é um todos do tipo cada um, é um todos do tipo todos os que estão na face da terra são alcançados pelo amor de Deus em seus representantes. E nós precisamos entender isso. Por que eu consigo dizer isso à luz desse texto? Porque quando eu chego lá no versículo 7, Paulo mostra uma coisa. Versículo 6, está falando do mediador que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve ser dado em tempos oportunos, e aí ele vai dizer, para isto eu fui designado pregador e apóstolo, afirmo de verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Então, aqui, Paulo se designa como mestre dos gentios. É difícil a gente ver essa expressão em Paulo vinculada com tanta frequência.
Ele usa essa expressão geralmente quando existe um problema dentro da igreja, uma divisão, alguma coisa do que está fazendo nós contra eles. Então, nós somos judeus, eles são gentios, é por isso que a gente vai se afastar e a gente vai se excluir um pouco desse lugar, porque a gente tem as nossas tradições. Entendeu? Faz sentido isso? Então, a partir disso, a gente pode voltar para o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? A natureza da igreja como sendo espiritual é uma natureza espiritual que alcança quem? A todos. E com todos, eu quero dizer todos aqueles que, de alguma maneira, contrariam as minhas expectativas. E agora eu estou te provocando com essa fala, né? Porque, perceba, de um ponto de vista pessoal, pode ser que eu goste mais de um do que do outro. Pode ser que eu tenha mais intimidade com um do que com o outro, não é verdade? É normal, porque você vai me pedir para gostar da dona Cleusa, que é cruzeirense, enquanto eu sou atleticano, não vai funcionar. Eu vou assistir um jogo na casa dela? Não vou, porque, coitada, vai sofrer do meu lado, ainda mais se for Atlético e Cruzeiro. O Atlético vai ganhar, e aí ela vai ficar triste, porque eu vou rir dela. Mas, de repente, o Gabriel é atleticano, e a gente torce muito por isso. E a gente vai se encontrar mais vezes, eu vou desenvolver uma intimidade com o Gabriel. E isso vai fazer com que eu me sinta ligado ao Gabriel de uma maneira especial. De repente, eu e o Gabriel ainda chegamos na igreja numa época igual, num mesmo momento. Ou fomos eleitos para alguma diretoria, até mesmo presbíteros, na mesma época. Isso vai fazer com que as nossas afinidades sejam estreitadas. Mas isso não pode fazer, e aí, só continuando nessa linha, e está tudo bem que isso aconteça. Está tudo certo, e eu vou até além. É natural e bom que seja assim, que a gente seja pessoas, ou que nós sejamos pessoas, que têm intimidade com pessoas, e que nós tenhamos dentre todos alguns com quem nós podemos abrir o coração, ok? É natural. O que nós não podemos perder de vista é que Deus não deseja agir apenas entre eu e o Gabriel. Ou entre eu, o Gabriel e o Alan, já que nós somos jovens. Gostou? E estamos de terno, eu e o Gabriel, né? Então, não, eu não posso, a partir da minha intimidade com o Gabriel, da minha intimidade com o Gabriel e o Alan, dizer, então, Deus, ele tem aqui agido entre nós, mas não entre todos. Ele tem aqui agido entre nós da esquerda, mas não entre os da direita. E aqui não tem nenhuma conotação política, tá bom? Ou ele tem agido entre nós da direita, e não entre os da esquerda, que se você achou que tinha política, então agora eu fiquei em cima do muro de novo. Por quê? Porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Se a igreja, meus irmãos, ela é uma realidade, uma instituição de natureza espiritual, nós precisamos enxergar os laços que nos unem como sendo espirituais e não de afinidade. Nós precisamos enxergar os laços que nos unem como sendo espirituais e não a partir dos nossos interesses em comum. Nós precisamos nos unir uns aos outros e viver uns pelos outros, servindo-nos, de novo, uns aos outros, não porque eu vou com a cara do Alexandre e do Acácio e não vou com a cara do seu Leonel, mas porque Cristo morreu pela sua igreja, na qual todos nós estamos incluídos. É essa a ênfase de Paulo. Orem, por quem? Por todos. Por quê? Porque Deus salvou a todos. Ah, mas eu não vou com a cara dele. Paciência, aprenda aí. Ah, mas ele me machucou no passado. Conversa, acerta, perdoa. Porque muito maior do que a amargura no seu coração é a graça de Deus que cobre a multidão dos nossos pecados e nos une. Muito maior do que esse rancor que muitas vezes alimenta a distância, é a graça de Jesus que cobre os nossos pecados e nos une. Deixa eu dizer, às vezes a gente erra o alvo, sabe por quê? Porque a gente assume a liderança e aí a gente vai fazer justiça com as nossas próprias mãos. E aí com Gabriel, agora já usei você para o bem, eu vou usar você para o mal de novo, tá?
Com Gabriel, ou na minha equipe, agora que eu sou o presidente de não sei do que, o Gabriel não vai trabalhar. Por quê? Porque quando ele foi o presidente, ele não me deixou trabalhar. Mas se o Gabriel tem dons, há nele piedade. Por mais que ele me contrarie, ele precisa trabalhar. Porque os laços que me unem ao Gabriel não são laços apenas de intimidade e de intelectualmente, nós não estamos unidos pela nossa intimidade ou pela nossa intelectualidade, nem porque a gente se gosta, nem porque a gente concorda, é isso que eu quero dizer. Mas a gente está unido pelo sangue de Jesus, de modo que eu posso discordar daquela pessoa em quem o Gabriel votou na última eleição, discordar de alguma coisa secundária dele no evangelho e ainda assim servir ao lado dele. Por quê? Porque os nossos laços são espirituais. E nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos amadurecer. Porque o líder que só trabalha com quem gosta, está errando o alvo. O liderado que só trabalha com quem gosta, está errando o alvo. Nós precisamos trabalhar com aqueles com os quais nós estamos ligados, ou aos quais nós estamos ligados por laços espirituais. E isso significa aprender a amar aqueles que são diferentes de nós. E Paulo está falando isso pensando naqueles que perseguiram a igreja de Éfeso. Percebe? Não apenas naqueles que pensavam diferente, e aí ficava cada um no seu canto, não. Aqueles que por se oporem ao ministério de Paulo, o perseguiram, inventaram mentiras e calúnias a seu respeito. Paulo está dizendo, vocês precisam orar por todos, mesmo que eles ainda não tenham se arrependido dos fatos, porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Se a igreja é uma instituição de natureza espiritual, os laços que nos unem também são de natureza espiritual. Você percebe? Então deixa eu fazer algumas perguntas importantes para você. Será que como liderado de alguém, você não precisa voltar atrás e rever algumas posturas suas? Será que como líder de um grupo, você não precisa voltar atrás e rever algumas posturas suas? Porque, de repente, você errou o alvo por considerar questões pessoais que precisam ser resolvidas, que precisam ser tratadas, que precisam ser levadas àquele que os ofendeu. Diferenças de pensamentos. E não o sangue de Jesus. Porque eu quero inverter isso e afirmar para vocês que todas as vezes em que nós erramos o alvo dessa maneira, nós estamos dizendo que as nossas diferenças, as nossas mágoas, as nossas tristezas e aquilo que nos afasta uns dos outros, são laços muito mais fortes do que o próprio sangue de Cristo. É isso que nós estamos fazendo. Se nós não estamos dispostos a aprender a servir com aqueles que são diferentes de nós, nós estamos dizendo que as diferenças são maiores do que o sangue de Cristo, mais poderosos do que Ele. Ah, pastor, mas é difícil. Aí eu vou lembrar do que eu sempre disse para a dona Célia, né? A gente sempre conversa, e a dona Célia, pastor, mas isso é difícil, mas é tão bom. É difícil, mas traz tanta alegria para o nosso coração quando a gente consegue experimentar, né, dona Célia? A gente sempre falava disso. Eu sempre lembro das conversas que a gente tinha. Porque por mais difícil que o cristianismo seja, ele é o melhor caminho que nós podemos seguir. Por mais difícil que perdoar seja, é a melhor escolha que nós podemos fazer. Por mais difícil que nos aproximar de alguém que talvez não seja tão parecido quanto a gente seja, nós não temos noção do bem que isso vai nos fazer enquanto nós nos aproximamos deles em Cristo Jesus. Uma entidade de natureza espiritual que une os seus membros com laços espirituais e que está unida a Deus de uma maneira espiritual. Porque qual é a motivação do convite de Paulo? Olha, orem por todos, pelo rei e por todos que têm autoridade, porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos.
Então por que a gente tem que fazer? Porque o pastor mandou? Não. Porque Deus é o nosso líder, Deus é o nosso guia, Ele revelou a sua vontade e nós descobrimos pela palavra que essa é a vontade de Deus. E aí eu volto para um momento em que eu digo, a igreja não é uma instituição administrativa, onde as ferramentas administrativas têm a última palavra, onde um planejamento estratégico ou uma maneira de gerir pode nos conduzir a um lugar específico. Não, a igreja é uma instituição de natureza espiritual e a vontade de Deus supera qualquer plano estratégico que nós possamos traçar. Eu não sei se você considerou isso no seu coração já em algum momento. Mas o conselho pode se reunir e dizer, a partir de agora nós vamos fazer isso. E aí Deus bagunça e chacoalha a árvore, e aí a gente vai ser levado a fazer aquilo. Jonas fez isso com Deus, não foi? Às vezes a gente faz inconscientemente, mas Jonas, depois de ouvir a vontade de Deus, disse, olha, tudo bem, eu vou para o outro lado. E o que Deus fez? Fez com que ele voltasse. Porque a natureza da relação de Jonas com a missão, com o seu chamado, com a sua vocação profética, era espiritual. E ela estava ligada a quem? À vontade de quem? À vontade de Deus. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios de Deus. E se nós não entendemos isso, muitas vezes nós vamos questionar a maneira como a igreja tem andado. Porque vai parecer mesmo que as nossas decisões elas estão erradas. Algumas vezes elas estão. Não tenho problema em admitir. Acho que a gente não tem problema em admitir quando, como líderes, a gente não deveria ter problema em admitir quando as nossas decisões estão erradas. O problema nem é esse. O problema é que a gente vai errar tentando acertar, mas vai errar. Na maioria das vezes tentando acertar, né? Espero que seja assim. Mas a grande questão é que a graça de Deus, ela não apenas cobre os nossos erros à medida em que nós não somos cobrados por eles, mas ela cobre os nossos erros à medida em que ela transforma os erros que nós cometemos em graça, em bênção, em maneiras de nos abençoar e de nos conduzir àquilo que Deus tem na sua vontade, se nós entendermos essa intimidade e essa ligação que nós temos que ter com Deus espiritualmente. Você entendeu o que eu quero dizer? Se não entendeu, eu vou tentar dizer de uma maneira mais simples. Um bom líder, ele às vezes vai errar. Mas ele vai reconhecer o seu erro e contemplar a graça de Deus conduzindo-o, mesmo apesar do erro. Então, um bom líder não é aquele que acerta sempre, mas é aquele que depende de Deus quando erra. E se depende de Deus quando erra, não tem problema em admitir que errou. E não tem problema de dizer, olha, agora a gente está mudando a rota. Porque a gente planejou ir para cá. Mas Deus nos disse, é para lá que vocês vão. A gente até teimou, quis bater a cabeça, não deu certo, Deus puxou para cá. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, meus irmãos. E às vezes, porque a gente acha que o líder é esse homem que precisa ter firmeza. Não, a gente tem que ter firmeza sim, mas a nossa firmeza está firmada na graça de Deus, não na nossa competência. E às vezes não tem coisa melhor do que a se fazer, do que se admitir que errou, voltar atrás e consertar. Conserta a vida, pede perdão. E diz, olha, Deus está me levando pela sua palavra por esse lugar. E aí, para que você aplique isso ao seu coração, às vezes você precisa fazer isso na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, no seu trabalho. Às vezes você precisa voltar atrás. E pela sua relação com Deus, de natureza espiritual, você pode consertar todas as coisas e caminhar em todas as coisas. Então perceba, em primeiro lugar, o que nos conduz a acertar o alvo é entendermos a natureza da igreja como sendo espiritual. E aí nós primeiro oraremos. Oraremos por todos. E oraremos a partir da vontade de Deus. Percebe? Por que a gente erra? Porque a gente não ora.
Porque a gente considera as nossas afinidades e emoções ao invés de considerar o sangue de Cristo. Porque a gente despreza a vontade de Deus para fazer a nossa. Por isso que a gente erra o alvo. Por isso que, às vezes, como líderes, a gente não consegue acertar debaixo da tarefa que nós recebemos. Porque falta oração, falta comunhão, falta submissão à vontade de Deus. Deus nos convida a acertar essa noite. Como? Orando, celebrando o sangue de Cristo que nos une e buscando submissão à sua vontade. Segunda verdade, essa é um pouco mais rápida. Nós também acertamos o alvo a partir do momento em que entendemos que Jesus é o centro do serviço cristão. O texto, a partir do verso 5, diz: porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, e esse é Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve se dar em tempos oportunos. E aí Paulo vai dizer: para isto, para dar esse testemunho, eu fui designado pregador e apóstolo. Eu vou pular esse texto entre, como chama, travessões, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos de trás para frente? Paulo diz: para isto eu fui designado. Para quê? Para testemunhar. Certo? Testemunhar o quê? Cristo deu a sua vida pelos homens. Por todos os homens. Paulo foi designado para testemunhar a Cristo e a sua obra. Ele foi designado como apóstolo, como pregador, como mestre dos gentios. Então agora eu queria te convidar. Eu disse que esse ponto é rápido, né? Então ele é muito rápido. De repente você já é líder da igreja, você tem sido um instrumento de Deus para algumas coisas. Então vamos fazer o mesmo exercício. Para isso eu fui designado presidente da SAF. Olhou para mim, pronto. Para isso eu fui designado para trabalhar com jovens. Para isso eu fui designado para servir no louvor. Para isso eu fui designado, o pastor me pediu lá para eu trazer um lanche na quinta-feira. Para isso eu fui designado para o asilo, para tocar e cantar e servir os velhinhos lá. Para isso eu fui designado, até porque a Poliana insistiu comigo, para a EBF. Para isso eu fui designado para receber os visitantes na porta. Para isso eu fui designado para orar por tais pessoas. Para isso eu fui designado para ofertar ao Rio Grande do Sul. Para quê? Para testemunhar que Cristo se entregou pelos homens. Perceba onde eu quero chegar? O centro do serviço cristão é Cristo. O centro do serviço cristão é Cristo, é a sua obra. E nós estamos fazendo o que estamos fazendo aqui na igreja, nós estamos pregando o que estamos pregando, nós estamos nos esforçando para que outras pessoas possam estar aqui, nós estamos estudando, e nós estamos cantando, e nós estamos recebendo com um sorriso as pessoas, e nós estamos abraçando essas pessoas no fim do culto, nós estamos ensaiando o coral, reunindo as mulheres, reunindo os homens, sonhando e planejando com programações que possam fazer o quê? Possam dizer às outras pessoas que Cristo morreu por elas. Não importa. Não importa o que você está fazendo. Hoje o Will está lá no som. A boca dele não abriu. Né? E aí, graças a Deus, porque lá no som a gente tem que ficar mais quietinho mesmo. Né? Senão atrapalha quem está lá no fundo. Né? E ele está, inclusive, quietinho lá no fundo para que todo mundo consiga ouvir melhor o som. Porque imagina se enquanto eu estou falando aqui, está tendo microfonia, barulho de caixa de marimbondo na caixa de som. Imagina se enquanto eu estou falando aqui, entra uma interferência de uma rádio aqui na caixa de som, você começa a ouvir o jogo do seu time ou do time adversário. E imagina se você ia entender tudo que eu falei, você ia? Então ele está lá, ele ficou quieto, ele não abriu a boca, ele só operou a mesa de som. Para lá e para cá, servindo, para quê? Para que Cristo pudesse ser pregado. E por que as pessoas ficam lá na porta recebendo as outras pessoas?
Por que depois elas vão ser contatadas por irmãos da igreja? Por que nós vamos depois abraçar essas pessoas? Para que elas voltem e continuem ouvindo o Cristo sendo pregado. E por que a gente insiste em fazer tanta coisa na igreja? Por que tem lanche o tempo todo? Para que depois da programação a gente fique e a gente converse, e nas nossas conversas as pessoas façam com que Cristo seja conhecido. Cristo é o centro do serviço cristão, meus irmãos. E se Cristo é o centro do serviço cristão, nós precisamos aprender a amar Cristo como Ele nos ama. E nós precisamos aprender a servir Cristo como Ele nos serviu naquela maldita cruz. Cristo deu tudo de si. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem, obediente até a morte, morte de cruz. Será que a gente está disposto a servir como Cristo nos serviu, se Ele é o centro do nosso serviço? Se nós estamos aqui para testemunhar que Cristo deu sua vida por todos os homens? Será que é esse o sentimento e o desejo que leva o meu coração a me envolver naquilo que eu estou fazendo? Ou eu só estou fazendo porque eu estou acostumado a isso? Ou eu só estou fazendo porque não tinha outro para fazer, e aí não queria deixar morrer o departamento, eu assumi. Não sei se já passou por isso aqui, já passei por isso em alguns momentos. Não aqui, ou não aqui só, em outros lugares também. Meus irmãos, se não for para glorificar a Cristo, por que a gente está aqui? Se não for para que o nome de Cristo apareça, por que é que a gente está aqui? Eu não sei se você já parou para pensar, talvez já. Eu já falei isso outro dia. Um dia nós vamos morrer. Eu não acho que em 5 anos vão lembrar do nosso nome. Não acho. Pode ser que a gente se mude antes de morrer e volte 5 anos depois para essa igreja e a gente veja uma igreja completamente diferente. Sabe qual nome a gente deve desejar que elas estejam falando? De qual nome a gente deve desejar que eles se lembrem? Do nome de Cristo. Não importa se eu passei por aqui e não sou mais lembrado. Um dia me chamaram, depois de formado, para pregar na igreja que me mandou para o seminário. Gente, que sensação esquisita. Que sensação esquisita. Sabe por quê? Porque a igreja mudou. Era uma outra igreja. Não tinha mais nada a ver com a igreja que eu deixei em 2010 ou 2011 para ir para o seminário. Não tinha nada a ver. Mas sabe o que tinha lá? O nome de Cristo era exaltado o tempo todo. As pessoas estavam sedentas por ouvir a Cristo. Eles queriam servir a Cristo. E isso bastava. Cristo é o centro do serviço cristão. E se a gente quer acertar o alvo, é Ele quem precisa estar lá. Porque se eu faço para depois o pastor falar meu nome lá na frente, se eu faço para que as pessoas gostem de mim, se eu faço porque eu gosto da sensação de estar no controle das coisas, eu estou errando o alvo constantemente. E não é que a flecha, ela não está chegando lá no meio, ela está chegando exatamente no meio do alvo. Mas o alvo está errado. Não é Cristo, está errado. Então o que eu quero dizer é que todas as vezes que nós não fazemos, ou que nós fazemos, melhor dizendo, tudo que nós fomos chamados a fazer nessa igreja, por qualquer outro motivo que não seja fazer o nome de Cristo conhecido, por mais que saia tudo bonitinho, por mais que não tenha um retoque a se fazer, por mais que as coisas caminhem na melhor das circunstâncias, eu errei o alvo. Então você pode organizar uma programação de mulheres, dona Ceneia. Encher essa igreja com 200 mulheres que cabe aqui. Se você no final do culto estiver aqui olhando para elas e esperando que elas aplaudam o nome da senhora e reconheçam o quanto a senhora fez, ou se mesmo não querendo nada disso, a senhora só se colocar aqui para dizer, olha como o meu trabalho, ele está bem feito. A senhora errou o alvo. A senhora errou o alvo. Você pode cantar no louvor, tocar no louvor, servir na música na igreja.
tocar o piano ou o violino. Vou pegar no pé do Dioclésio. Você pode ter estreado essa noite no Ministério de Música da sua igreja, a qual você faz parte dela pelo menos 27 anos, né, velhinho? Pode. Estreou essa noite, nós descobrimos um talento. Estamos apresentando para todo mundo aqui, é o Dioclésio. Abra-se um parênteses, aproveitando para fazer aqui uma propaganda. O Cássio tem ensaiado com a igreja e com todos aqueles que quiserem o coral da igreja todos os domingos pela manhã. E ele tem escolhido dentro do coral alguns que podem participar disso. Se ele achar como maestro que a pessoa já está podendo fazer um solo ou cantar com mais firmeza, ele vai convidar e a gente vai caminhar assim. Né? Então, perceba. Mas por que o Dioclésio estava aqui? Ah, porque me chamaram, eu não digo não. Não. Porque Cristo vai ser glorificado através da minha voz. Qualquer outro motivo faz a gente errar o alvo. Então, deixa eu terminar meu sermão fazendo a mesma coisa que eu fiz na semana passada. Vamos pensar na imagem que eu pedi para as crianças desenharem. E agora, pensa você com arco e flecha na mão. Mira nesse alvo. Quando você olha para ele, o que você está enxergando no meio dele? É a glória de Cristo? É o anúncio do Evangelho? Será que é? Porque se não for, talvez você precise orar antes que o culto acabe, dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu estou mirando no alvo errado. Eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo. Eu estou servindo do jeito que eu estou servindo. Mas por um motivo que não é aquele que o Senhor me chamou para servir. E eu quero que o Senhor direcione a minha vida. Aqui está o meu arco, a minha flecha. Toma as minhas mãos e me faz mirar no alvo certo. Porque quando eu mirar, eu quero ver Jesus. E eu quero acertar em Jesus. Vamos lá, segundo passo. Você pegou o arco e flecha, você olhou para o alvo, Jesus está lá no meio, glória a Deus por isso. Mas sua mão está tremendo. Ou de repente você ouviu alguém do seu lado falando alguma coisa, você lembrou do passado, vai me atrapalhar aqui? Te distraiu de acertar, e a hora que você foi soltar a flecha aqui, ela desviou e aí pegou lá no Glauco lá atrás, né? Ao invés de pegar no alvo, pegou no Glauco. Perceba, tem um problema ainda assim em você. Você não está considerando a natureza espiritual das coisas aqui na igreja. A natureza espiritual dos laços que nos unem. A natureza espiritual do trabalho que nós temos. Antes de tudo, ore. Considere todos e não só os que você gosta deles. Considere a vontade de Deus como ponto de partida. E aí você mira de novo. A mão está firme. Aquele que te atrapalhou agora está do seu lado, dizendo: vai, que eu te ajudo. E ele trouxe alguns outros também com ele. Formou um ministério, não é só uma pessoa servindo sozinha, é um grupo. Tá vendo? E agora você atira, porque você tem certeza da vontade de Deus. E a flecha crava na glória de Cristo. Essa é a minha oração para nós. Que nós acertemos o alvo. Que as nossas mãos que tremem sozinhas, elas possam ser seguradas por outros. Se você me permite dizer, por todos. Que antes de qualquer coisa a gente ore. E que a gente ore para buscar a vontade de Deus para nós. Amém? Coloque-se diante de Deus, vamos orar. E eu quero te convidar a orar agora. Responda a Deus a partir dessa palavra. Olha para dentro do seu coração. Imagina esse alvo, o que você está enxergando lá? Seja sincero, você e Deus, não precisa dizer para ninguém. Mas seja sincero, o que você está buscando quando você vem cá? Está buscando a Cristo ou está buscando seus próprios anseios e desejos? Está buscando a Cristo ou está buscando reconhecimento? Você está buscando a Cristo ou está buscando alguma coisa que vai te levar para longe dele? Tudo que não é Cristo como alvo nos faz errar, gente. E a gente precisa voltar para isso. Agora, considere também a natureza espiritual da igreja e peça a Deus que restaure a sua vida de oração. Peça a Deus que restaure os relacionamentos que
a partir de você ou em estando envolvidos neles, estão quebrados, machucados. Peça a Deus que estabeleça a sua vontade, ou a vontade dele, sobre a sua vida e sobre a nossa igreja. Ore a Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nessa noite nos convida a acertar o alvo. O Senhor não apenas nos convida a acertar o alvo, mas o Senhor em Jesus se revela para nós como sendo este alvo. Nós fomos criados para glorificar a Cristo Jesus. E nós te confessamos nessa noite que muitas vezes nós erramos o alvo. Pode ser que nós estejamos aqui servindo ao Senhor pelos motivos errados, ou imbuídos de sentimentos que nos fazem tropeçar, falhar, errar. E Pai, em nome de Jesus, nós queremos, diante do convite que o Senhor nos faz, responder a essa palavra e dizer: Senhor, nós queremos anunciar o nome de Cristo. Nós queremos testemunhar que Cristo morreu por nós. Nós queremos, Deus, com os nossos abraços, com os nossos sorrisos, com o nosso carinho pelos visitantes, com as palavras que aqui são ditas, cantadas, oradas. Pai, nós queremos, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, manifestar a verdade de que Cristo morreu pelos homens. Ele deu sua vida. Ele se entregou, e é isso que nos importa anunciar. Cristo é o centro do serviço dessa igreja, e nós oramos para que assim seja, Pai, em nome de Jesus. E nós oramos, Deus, para que em Cristo sendo o centro, o Senhor também restaure a nossa vida espiritual. O Senhor nos leve a uma vida de oração. O Senhor nos una profundamente uns aos outros em Cristo Jesus. O Senhor nos leve através da obra de Cristo à sua vontade. Em nome de Cristo nós oramos, Pai. Porque queremos ser uma igreja de espirituais, de pessoas espirituais, que fazem jus à natureza da igreja. Que buscam ao Senhor verdadeiramente. Que antes de tudo oram, buscando a sua vontade. Ajuda-nos, Pai, porque nós somos falhos. Ajuda-nos porque nós não conseguiremos sem o auxílio do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, porque essa obra é do Senhor, não nossa. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Muito bem. Eu queria dar as boas-vindas aos visitantes, perdão. Eu queria começar aqui com a Salete. Deus abençoe, minha irmã, seja muito bem-vinda. A Salete hoje está com o Anderson e a Lilian. Deus abençoe vocês também. Também, acho que é o esposo da Salete, está aí do lado? Não? Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. São irmãos queridos, a gente quer dar boas-vindas a vocês e dizer que vocês são muito bem-vindos no nosso meio. Muito bom ter vocês com a gente, tá bom? Deus abençoe. De quem? Peraí, da princesa que veio aqui à frente e desceu sozinha. Qual que é o nome dela? Perdão? Andressa, pronto. E a Andressa, a linda Andressa, que nos visita também. Deus abençoe, Andressa. Você em especial, viu? Voltem sempre, Deus abençoe muito. O Anderson, né, o reverendo Anderson, nosso irmão querido, pastor do Presbitério Bragantino também, tá bom? Seja muito bem-vindo. Também quero dar as boas-vindas aqui, pela segunda vez, né, o Beto tem tido esse carinho de me dizer quem está vindo pela segunda vez. Então, aqueles que nos visitam com mais recorrência, a Adriana, eu vi ela
está aqui, Deus abençoe. A Poliane veio com o João Carlos pela primeira vez no culto do domingo à noite. Eu não sei se você se lembra, mas a Poliane chegou faltando 2 semanas para dar luz, um pouquinho menos. A gente orou pela Poliane aqui, pelo parto dela, e aí o João Carlos nasceu, está uma bênção, já está com 1 mês, né? E ela está fazendo visita coisa nenhuma, ela já está vindo com a gente já algumas quintas-feiras e já está caminhando com a gente. Que bom que você está aqui, que bom que o João Carlos está aqui, muito bom ter vocês. Também o Silas, que é a primeira vez no culto, ou estou errado? É a primeira vez, Silas? É? E a Andressa, que está na nossa cidade chegando e que também é a primeira vez no culto, né? Já veio na escola dominical algumas vezes. Muito bom ter vocês aqui. Né? A família da Silvinha também, eu queria agradecer muito a presença do pai dela. E quem mais está aí, Memê? Pronto, e o seu Zé. Seja muito bem-vindo, seu Zé. Quem mais está aí? A esposa do vô da Melissa. Qual que é o nome dela? Tem nome ou eu chamo esposa do vô? Meire, Dona Meire, pronto. Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês com a gente também, né? Vamos fazer festa para todo mundo. Estou esquecendo de alguém? A Mariana, que está com a gente de novo. Deus abençoe, Mariana. Sejam muito bem-vindos. A família do Glauco já não é mais visita de coisa nenhuma. Então, pare de olhar para mim aqui. Quem? Não, também o Lucas, né? Deus abençoe, Lucas. Seja muito bem-vindo. Você já sabe o caminho, tem que voltar mais vezes. Viu? A gente ama você, ama vocês todos, e é muito bom ter vocês com a gente. Volta mais, tá? A gente tá junto. Mais alguém? Esqueci de alguém? Não esqueci de ninguém? Deus abençoe vocês. Há alguns avisos importantes, mais rápidos. Nossa EBF se aproxima, Escola Bíblica de Férias, e se você deseja participar, por favor, dê o seu nome para a Poliana. Eu não sei se a gente vai conseguir programar. O Gabriel vai fazer isso para a gente. Vai ter o cartaz aqui atrás. Esse cartaz já é um convite que você pode disparar para os seus amigos e crianças que têm filhos nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Mas depois a gente vai imprimir para que você possa entregar em mãos também. O mais importante é que se você deseja participar ajudando, você precisa procurar a Poliana para a gente conseguir formar a equipe e caminhar nesse sentido, ok? Uma última coisa, na quinta-feira, feriado, a gente vai ter nosso estudo bíblico naturalmente, mas eu gostaria de aproveitar que é feriado e convidar vocês, que geralmente não podem estar, para que a gente esteja presente juntos, num tempo de comunhão, buscando a Deus, vai ser muito bom. Antes, às 18h45, essa quinta não? Então tá bom, mas toda quinta tem a aula de canto. Essa quinta nós estamos de feriado, né? E aí não vamos ter, mas nas outras nós teremos, ok? Só para você ficar sabendo. Deus abençoe vocês. Estou esquecendo alguma coisa? Alguém me sinaliza? Isso, muito bem. Então, segunda de manhã, terça à tarde, quarta à tarde, nós estaremos de plantão aqui na igreja para receber água sanitária e desinfetante, se você deseja passar por aqui do ar. Pastor, não vou conseguir. Você tem até domingo que vem e você também pode trazer na quinta-feira à noite no estudo bíblico. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa semana. Eu espero vocês à porta para cumprimentá-los. Então vamos dar a bênção. Coloque-se em pé, vamos orar. Me perdoem, a cabeça hoje está cansada. Senhor, nos abençoe com a sua presença santa. Nos dê, Pai, do seu poder, do poder do teu Espírito Santo, nos acompanhando durante essa semana, Pai, diante das nossas dificuldades, fraquezas, das nossas falhas, que a graça do Senhor Jesus nos cubra, em nome dele nós oramos, Pai. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações eternas do Espírito Santo estejam sobre vocês. E sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém. Tudo bem. Deus abençoe.